Fala pessoal, tá vendo esse cenário aqui atrás? É quase o mesmo cenário do primeiro vídeo que eu postei iniciando minha viagem de bicicleta do Brasil aos Estados Unidos, certo gente? Então aqui, essa ciclovia é uma ciclovia que está aqui na Avenida Paralela, que é uma das principais avenidas aqui de Salvador. Isso mesmo, eu estou de volta em Salvador, estou de volta no Brasil, estou de volta na Bahia. Muitas pessoas têm se perguntado do porquê que eu voltei para o Brasil, do porquê que eu desisti, que eu decidi encerrar com essa aventura. Porque eu estava tão perto, eu já estava lá no Peru e algumas pessoas têm se perguntado: pô Evandro, você já estava perto, estava no Peru já, era só talvez comprar um voo e adiantar a viagem se você quisesse, e realmente estavam até mais baratas as passagens, mas por que que eu voltei para trás? Infelizmente, algumas pessoas acabaram deixando aqui o meu canal, certo? De acompanhar o meu canal. Ah, não vou acompanhar mais esse cara não, porque esse cara é um mentiroso, e isso, aquilo, sem entender o que realmente aconteceu. E aqui eu irei explicar o que aconteceu. Para quem está me acompanhando sempre aí, vocês viram que eu cheguei no Peru, certo? Tive problemas financeiros, e aí o que eu fiz? Eu decidi parar um pouco, né? Colocar os pés no chão, e aí, graças a Deus, em 2 dias que eu cheguei no Peru, eu consegui um trabalho, certo? Consegui um trabalho de alguns dias, de uns 4 dias. Aí eu decidi ir para um outro lugar que eu poderia trabalhar, só que lá eu não estava recebendo tão bem. Então o que eu fiz? Eu decidi entrar em contato de novo com um amigo que eu conheci lá no Peru, né? E ele arrumou de volta o trabalho para mim, o primeiro trabalho que eu consegui. Então eu voltei para a cidade de Porto Maldonado, e voltei a trabalhar na construção. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque Deus me abençoou muito nessa viagem, certo? Em todo lugar que eu chegava tinha pessoas para me ajudar. E também vocês, todos vocês que estavam aqui me acompanhando, mandando aquela força para mim. Gente, eu sou muito grato a todos vocês. Lembra daqueles vídeos que eu tava viajando pela Bahia? Lembra? Aqueles momentos ali que eu tava ali na viagem, tomando sol na cara, e mesmo assim sendo grato a Deus e grato a todos vocês pela ajuda. Então, aqui eu volto a dizer, gente, muito obrigado por todos vocês que me ajudaram com essa viagem. E agora eu quero explicar um pouquinho. Eu tô falando alto porque aqui tá passando carros, então eu quero falar, eu tô sem microfone, eu só tô com o celular, então eu quero falar bem alto para que todos vocês possam entender direitinho o que eu quero falar, tá bom? E voltando ao vídeo, por que que eu decidi voltar para trás? Eu tava juntando uma grana para poder seguir, né? Só que eu comecei a pensar um pouco, porque quando eu cheguei lá no Mato Grosso, qual foi a notícia? Que as fronteiras estavam fechando, certo? Que só estava permitindo 2.500 pessoas entrarem, certo? E essa era a forma legal que eu estava encontrando para poder entrar nos Estados Unidos. Então, pessoal, com isso eu comecei a pensar: será que realmente vai dar certo? Será que eu vou ter a chance de entrar lá e eles me permitir que eu fique lá legalmente lá? Ou eles vão me botar para trás? Eu comecei a pensar, mas mesmo assim eu estava disposto a me arriscar, a seguir adiante, certo? E se possível, talvez até comprar uma passagem de avião e adiantar logo o meu lado. Por quê? Porque o meu sonho não era só fazer essa viagem de bicicleta. Eu já deixei claro isso aqui, certo? O meu sonho não era só fazer a viagem. Eu gosto muito de bike, certo? Gosto do mundo do ciclismo. Eu fico igual uma criança quando eu monto em uma bicicleta. Eu fico igual uma criança brincando. Mas eu também tinha um sonho de chegar lá. Então, como as coisas ficaram um pouco mais difíceis, quando eu estava viajando lá no Mato Grosso, veio a notícia de que as fronteiras estavam fechando. Qual que era a minha vontade? Chegar o mais rápido possível. Para quê? Para ter a chance de eu ainda conseguir entrar. Só que teve outra questão, não teve nem só isso, teve outra coisa também. Quando eu estava ali, eu acho que trabalhando 1 mês e meio lá no Peru, me veio a notícia de que o meu chip que eu deixei aqui no Brasil tinha sumido, certo? E esse chip eu utilizava para um monte de coisa. É um chip que eu utilizo há muitos anos e que eu utilizo para um monte de coisa. Só que infelizmente ele acabou sumindo. Por quê? Por que que eu deixei aqui no Brasil?
Porque quando você vai para um outro país e caso você precise utilizar um outro celular, tem toda aquela burocracia, gente. Você tendo que acessar em uma conta sua com um dispositivo diferente e também em uma localização diferente. Então, vão querer pedir confirmação, vão querer pedir uma foto do seu rosto e tudo mais. Então, gente, e não só isso, mas eu também tinha o risco de não acessar mais o meu canal, certo? Então, eu necessitava muito do meu canal para poder seguir com a viagem, certo? Continuar gravando, postando os vídeos, né? Conseguindo também os meus ganhos aqui do canal, certo? Então, se eu chegasse lá no México, que era um lugar que, infelizmente, várias pessoas que passaram relataram que foram roubadas, isso e aquilo. Gente, se eu estivesse passando por lá, eu teria um risco de perder meu celular, certo? De perder meu celular. Então eu teria que comprar outro celular, beleza, eu com dinheiro, eu compro outro celular, mas aí seria em uma localização diferente, em um dispositivo novo, e aí como é que ia ser para eu acessar o meu canal novamente? Ia ser uma maior burocracia. Então, gente, não teve outra, certo? Esse foi um dos maiores motivos de eu ter voltado para o Brasil. O meu chip ter sumido, certo? Então eu tive que voltar, tive que resolver essa questão, certo? Já resolvi. E agora eu estou aqui no Brasil, estou aqui em Salvador. Eu estou bem, graças a Deus. Para quem está aí perguntando, pô, Evandro, você sumiu, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, né? Já encontrei com minha mãe novamente, com minha irmã novamente. Gente, meu sonho era chegar nos Estados Unidos e aí gravar, mostrar muitas coisas, mostrar os pontos turísticos de vários lugares que tem lá, falar sobre as curiosidades e tudo mais. Gente, essa era a minha vontade, certo? Essa era a minha vontade, mostrar para vocês várias coisas de lá, entendeu? Porque esse sonho não é um sonho de agora, não é um sonho do ano passado, é um sonho que eu já tenho há um bom tempo, certo? Só que infelizmente não foi dessa vez, certo? Não foi por medo. Teve gente que chegou aí nos comentários falando: ah, esse cara foi um fraco, porque fulano conseguiu, fulano de tal conseguiu. Gente, fulano de tal conseguiu e chegou porque na época dele estava mais fácil. Só que na minha vez não estava fácil. Quando eu estava chegando, voltando a dizer, quando eu estava chegando no Mato Grosso, qual foi a notícia? As fronteiras estão fechando, né? E mesmo assim eu segui adiante. Por quê? Porque eu estava na fé de que eu iria conseguir. Então, gente, eu não voltei frustrado, eu não voltei triste, certo? Eu queria seguir adiante, mesmo que talvez eu nem chegasse nos Estados Unidos. Eu queria seguir adiante, passar no Equador, Colômbia, os outros países ali da América Central, mas às vezes foi necessário eu ter voltado para o Brasil. Às vezes foi necessário eu ter voltado para minha cidade. Então já estou aqui de volta em Salvador, e para quem está aí curioso, querendo saber como foi o meu retorno, então, gente, eu não voltei de avião, porque as passagens estavam muito caras em cima da hora. Então eu falei, ó, vou voltar de ônibus mesmo, porque tá mais barato. E assim eu cheguei em Salvador, né? Chegando em Porto Velho, de Porto Velho para Cuiabá, de Cuiabá para Brasília, e assim eu voltei para Salvador, gastando aí, levando 5 dias de viagem, isso mesmo. A minha máxima que eu fiz até agora viajando de ônibus, porque eu nunca viajei por tantos dias assim de ônibus, né? Então, se eu voltar a viajar de ônibus por 13 horas, por mais de 24 horas, para mim tá perfeito, porque o que eu viajei para voltar para cá, meu irmão, não queira nem imaginar. Não tô triste, né, pelo meu retorno, certo? Eu pude rever a minha família, eu pude resolver essa questão. Eu posso agora cuidar da minha saúde, né, fazer alguns exames para ver se eu estou todo ok, né, porque vocês viram, eu pedalava bastante, trabalhava bastante o corpo. Então chega uma hora que o corpo precisa também de alguns cuidados, de alguma manutenção. Assim como a bicicleta, ela precisou de algumas manutenções pelo caminho, eu também preciso. Então eu vou parar um pouco, vou ver como é que está a minha saúde, como é que está o meu corpo, para que assim eu possa pensar em voltar com outra. Ó, já estou fazendo spoiler.
para que assim eu possa voltar com outra aventura. Não tenho nada certo ainda, não vou dar certeza de que eu vou voltar, de quando eu vou voltar com uma nova aventura, mas a minha vontade é voltar logo logo com uma nova viagem aí de bicicleta. Mas, como eu falei, não vou dar certeza agora, certo? Primeiro eu tenho que resolver essas coisas, né? Cuidar da saúde, ver como é que tá a situação. E falando na bicicleta, para quem tá aí perguntando, então, gente, eu tive que deixar com um amigo lá no Peru, porque só para voltar com ela de ônibus, cada ônibus que eu ia pegar seria uma taxa. Porque para quem nunca viajou com uma bicicleta de avião ou de ônibus, então, gente, vocês têm que pagar uma taxa. Isso mesmo, porque é um meio de transporte, né? Então, se é um meio de transporte, por mais que você desmonte o máximo ali para poder caber em uma caixa, em uma mala, eles vão querer cobrar uma taxa por isso, certo? Então, se você for viajar de avião, eles vão cobrar uma taxa, e se você for viajar de ônibus, vão cobrar uma taxa da mesma forma. Então, infelizmente, eu tive que deixar lá no Peru, certo? Com um amigo. Então, gente, eu tô sem bicicleta, né? Tô sem nenhuma aqui. Tô com a maior vontade de dar uma voltinha por aqui, por essa ciclovia que tem aqui, ó. Olha aí. Nos domingos, só que eu tô sem bicicleta, né, para poder aliviar aí um pouquinho do estresse, um pouquinho da ansiedade, tá bom? Mas logo logo, se Deus quiser, eu quero comprar uma bicicleta nova, né, para poder dar umas voltinhas e talvez ver aí uma próxima aventura. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam toda essa aventura, todos vocês que oraram por mim, né? E valeu muito a pena, porque em cada lugar que eu estava passando, Deus estava lá me protegendo. E também volto a agradecer por todo o apoio financeiro que cada um de vocês me deram. Muito obrigado a todos. Continue me acompanhando aqui, porque esse canal não vai parar. Vai ter mais vídeos aí pela frente, certo? Com outras viagens, se Deus quiser, logo logo. E é isso aí. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.